Estamos a continuar o nosso tema. Estamos a falar das ofertas como o segredo da prosperidade. O primeiro segredo foi... Esqueci, foi o quê? Como o temor de Deus. O segundo segredo. Como? Obediência da palavra e colocar em prática. Amém? Amém. E o terceiro? Hã? Não estou entendendo. O trabalho, amém? Amém. O trabalho também é um segredo da prosperidade. Não pode prosperar sem trabalho, sem fazer nada. E o quarto foi quem? Como? As ofertas. E hoje vamos falar acerca dos tipos das ofertas. Tipos das ofertas. Temos 9 tipos das ofertas. Escreva, temos 9. Holocausto é o primeiro tipo da oferta. O segundo é primícia. Terceiro é esmola. O quarto, temos oferta do culto. O quinto, temos oferta voluntária. Sexto é a oferta da ação de graça. A oferta de reconhecimento. Temos também oferta do profeta. Como sétimo, oferta do profeta. E 8, temos oferta da consecração. E 9, temos oferta da culpabilidade. Isso foi a oferta do pecado, mas foi substituído pela oferta de Jesus na cruz. Temos 9. Mas só vamos falar do 8. Porque a última, Jesus já deu o seu corpo como uma oferta. Aleluia. Amen. Hoje vamos começar para falar da holocausto. Diga ao seu próximo holocausto. Diga-lhe. Fala bem, holocausto. Na maneira que eu falei das ofertas, eu dei isso em ordem. Não falei isso à toa. Em ordem. Ordem das ofertas é assim. Na maneira na lobeli exana ordem bofande exana desordem exana ordem na lobeli. Assim é a ordem das ofertas. Foi dessa ordem bofande. Aleluia. Amen. Holocausto é uma oferta que começou no tempo da revelação, antes no tempo da lei. Essa oferta moque mandanga na revelação avant la loi. Holocausto é uma oferta. É uma oferta que começou no tempo da revelação. Holocausto essa oferta moque mandanga na revelação. Antes do tempo da lei. Avant la loi. Holocausto é uma oferta da graça. Siga-me bem. É uma oferta que chama o favor de Deus na vida de uma pessoa. Holocausto é uma oferta que depois de trabalhar, o seu trabalho não avança. Não há prosperidade. Você jejuou. Fez orações. Você fez tudo. Nada dá certo. É aí que você pode dar holocausto. Holocausto não é só uma oferta. Você vem no culto, trouxe holocausto. Não. É uma oferta depois de lutar na vida. Nada acontece. Você jejuou, nada. Pediu a Deus, nada. Você fez tudo, nada dá certo. A última coisa que
ou cristão pode fazer é trazer holocausto. E loko asuka chrétien ko yuko seleza ko mema holocauste. Para ter a graça ao favor de Deus. Po ozwa bien faveur, grâce bien faveur en diga ao seu próximo holocausto, diga-lhe. Você tem lavra. Yozana bilanga. Mas a sua lavra não dá frutas. Me bilanga ne bota bambumate. Não prospera. E prospera kate. Você pegou água da igreja. Ozima igreja. Água da bênção. Maia le pamboli. Água que traz testemunhos. Maia zoma ba témoignage. Você levou na lavra. O memengo na bilanga. Deitou na lavra. O boaki na bilanga. Nada. Rien. Vamos na piscina. Toque na piscina. Você entrou na piscina. O côté na piscina. Saiu. O bimi. As pessoas já testemunharam. Pato bazo témoigner. Mas você nada. Mais yo logote. Temos Jesus na igreja de 3 dias. Você jejou. Fez tudo. Não tem resposta. Réponse exata. O profeta te tocou. O profeta touché yo. Não tem resposta. Réponse exata. Fizemos tudo, não tem resposta. A última coisa que Deus mostrou, revelou ao seu povo, que você deve fazer, depois de fazer tudo, é trazer a oferta que se chama holocausto. Já fez tudo, não há resposta, não há resultado. A última coisa é trazer uma oferta que você não sabe. É um segredo que pode abrir o caminho para você. Não vou dizer para você trazer oferta. Holocausto. Estou sempre a ensinar. Quem vai entender? Colocar essa palavra em prática. Vai prosperar em nome poderoso de Samaria. Holocausto é uma oferta. Você tem árvore. Não está dando fruto. Você deitou água. Você fez tudo. Não estou a dar fruto. A última coisa que você deve fazer para que a sua árvore dê fruto é trazer holocausto a Deus. Isso é a última coisa que você deve fazer depois de fazer tudo na vida, mas nada dá certo. Vamos na Bíblia. Toque na Bíblia. Levítico. No primeiro capítulo. Levítico chapitre 1. Verso 2 a 3. Verset 2 a 3. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém dentre vós apresentar ao Senhor uma oferta de animais, podereis escolher a vossa oferta entre o gado bovino ou entre as ovelhas e as cabras. Se as ofertas foi holocausto de gato bovino, oferecerá macho sem defeito. Oferece-lo à entrada da tenda da reunião para ser agradável ao Senhor. Leia isso em francês. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Allez-y. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, se a sua oferta é holocausto, porque temos vários tipos das ofertas. Mas se a sua oferta é holocausto, vamos aí. Il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Deus,
revelou ao seu povo a révélé na peuple na ye essa oferta. que offrande oyo Cada vez tem problema. moment nyonso kozana problème Você orou a Deus. yo sambeli nzambe Você lutou obundi para ter resultado positivo. pozwa résultat positif Não está a conseguir. ozokoka te Vem no templo yaka na temple ao sacerdote. na basacrificateur Traga a sua oferta. mema offrande na yo Mas se essa oferta foi holocausto, mais soki offrande ezalaki holocauste significa fiz tudo, não estou a conseguir nada, agora trouxe a holocausto. elingi koloba nasali nyonso ozosimba te soki namemi holocauste Deus disse ao seu povo: nzambe ayebisi peuple na ye holocausto deve ser só animal macho holocauste esengeli azala nyama kaka ya mobali e grande. mpe ya monene Não pode ser animal pequeno, akozala nyama moko ya moke te tem que ser grande esengeli e azala macho. monene mpe ya mobali Se essa oferta soki offrande oyo é holocausto. eza holocauste Cada vez moma nyonso povo de Israel peuple israel fizeram algo asali eloko não moko dava certo, ezosimba te eles davam holocausto a Deus. bango baza kopesa holocauste na nzambe Você trabalha, yo salaka salário não sai. salaire ebimaka te O profeta disse hoje profete alobi lelo que salário não sai, vai sair. o salaire ebimaka te kobima Você foi lá, não saiu. oke kuna ebimi te O profeta fez serviço na igreja. profete asali service moko na église Muita gente testemunha. bato ebele batémoigne Mas você nada. yo eloko te Arranja holocausto. bongisa holocauste Traga na igreja mema na église a Deus. na nzambe Para ter a graça. mpo ozwa grâce Para ter favor de Deus. mpo ozwa faveur ya nzambe Porque você fez esforço. mpo osali befort Você lutou. obundi Não está a conseguir nada. ozokoka eloko te O que você precisa na vida. oza nango mposa na Porque vie já fez tudo. mposa deja Não nyonso está conseguindo nada. ozokoka É eloko só te trazer a oferta que se chama holocausto. eza kaka komema offrande ebengami na nkombo ya Para holocauste que Deus mpo nzambe possa derramar o seu favor. mpo asopa faveur na Para ye você receber mpo yo ozwa o que precisa na vida. oza nango mposa na vie Diga ao seu próximo: holocausto. No domingo, dimanche ensinei uma história nasenaki histoire moko do homem que a mulher foi violada, ya mobali moko mwasi ne baviolaka ye a esposa morreu. mwasi akufi Este povo, peuple oyo 11 tribos 11 tribus reuniram, basangani oraram a Deus. basambeli nzambe Deus respondeu: nzambe ayanoli vão lutar, bokebunda eu estarei convosco. nga na kozala elongo na bino Quando for lutar, ntango bakebunda perderam. baperdre Tinha razão. bazalaki na raison Muitos soldados basoda mpe ebele oraram a Deus antes de subir na guerra. basambeli nzambe bamata na guerre 2 vezes deux fois os inimigos benemi lhe mataram. babomi bango Embora que eles tinham razão, mage bazalaki na raison embora que tinha Deus. mage bazalaki na nzambe No domingo nós aprendemos, dimanche toyekolaki depois de subir 2 vezes e perder, après komata deux fois mpe baperdre disseram: vamos dar oferta a Deus. balobi topesa offrande na nzambe É isso que nós aprendemos no domingo. yango toyekolaki dimanche Depois de dar oferta a Deus, après kopesa offrande na nzambe eles ganharam a luta. bango bagane bitumba Essa oferta offrande wana que eles deram oyo bango bapesaka era holocausto. ezalaka holocauste No domingo, quando lemos, você não deu conta. dimanche ntango totangaki yo komprenaki te Vamos aí. Juízes juge 20. juge chapitre 20 26. Allez-y. Juge 20, 26. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ok. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Ok. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Bons applausos. eta so maboko ya bien Maboko nesanga pakolami. Bons aplausos. A oferta offrande que este povo deu a
Deus. O peuple ba pesaka na Nzambe. Depois de lutar, Après ko bunda. perder, Ba perdre. lutar, Babundi. perder, Ba perdre. lutar, perder. Babundi ba perdre. Disseram, vamos dar oferta. Balobi to pesa offrande. Que Deus Po Nzambe gosta muito da oferta. alingaka mingi ba Mas offrande. a oferta que eles deram Mais offrande bango ba pesaka era holocausto. ezalaka holocauste. Significa, Eli koloba Pai, Père. somos muito. Toza ebele. Temos razão. Toza na raison. Você está ao nosso lado. Yo za na ngambo na biso. Mas estamos sempre a perder. Mais tozo perdre toujours. Agora, Sikoyo. trouxemos holocausto. Tomemi holocauste. Significa, Eli koloba abra o céu para nós. fongola lola pona biso. Dá-nos, faça-nos a graça. Sala biso ngolu. Precisamos do teu favor Toza na posa faveur. para nós vencermos essa luta. Biso to longa bitumba oyo. Diga ao seu próximo, holocausto. É uma oferta. Ezo offrande moko. Se você trazer a Deus, Soko memi yango na Nzambe. isso traz solução. Ememaka solution. Aha. É uma oferta. Ezo offrande moko. Não é igual a todas as ofertas. Ezo égal ete na ba offrande Se nyonso. você trazer oferta no altar, Soko memi offrande na chair. é porque você pecou. Po yo perdre. Você lutou. Obundi. Você fez tudo. Sali Nada está dando certo. eloko te O simbi. céu está sempre fechado. Lola eza toujours Se okangama. você trazer holocausto, Mais soko memi holocauste. significa Deus, Eli koloba Nzambe. faça-me a graça. Salanga ngolu. Mesmo que não mereço, Même si nazo mérité. preciso do seu favor. Naza na posa faveur. Está aqui holocausto, Yango holocauste. dê-me a solução. Pesa nga E solution. você receberá a solução. Pe yoko za Porque solution. a holocausto Po holocauste. abra o céu Fongolaka lola. e Deus dá a solução. Pe Nzambe pesaka solution. Estou a dizer a um homem Nazoloba na mutu moko. que está cá presente, Oaza présent. a uma mulher Mwasi moko. que está a ouvir essa pregação. Azoka mateya oyo. Você já fez tudo, Yo sali deja nyonso. nada dá certo. Eloko te zo simba. Você já passou na linha de oração. Oleki deja li de O profeta já tocou, Profeta touché. já profetizou. O profetizou. Você usou água, O saleli ba calendário, Calendrier. nada dá certo. O continue sonaria. A última, até hospedaria. Yes. A última coisa Eloko ya suka. que você deve fazer O esengelo é sala. vir na presença de Deus. Koya na présence ya Nzambe. É não trazer ação de graça. On memi action de gaste. Não trazer a oferta do culto. On memi offrande de Não é dízimo. Eza dimité. Até é complicado na cité dimité e se cabo ofrande por 10 meses ofrande. Não falei do dízimo onde há oferta, porque o dízimo não é oferta. Então, você Yo vai trazer, o mema não é oferta do profeta, offrande prophète te. não é oferta do culto, Offrande culte te. holocausto. Holocauste. É uma oferta grande Ezo offrande moko que munene. eu trouxe a Deus. On a memi na Nzambe. Faça-me favor, Salanga faveur. holocausto. Holocauste. Salanga ngolo. Você caiu na armadilha do mundo das trevas. Okwei na mutamba monda tene. Não está conseguindo nada. Okoka iloko Não te. tem saída. Ozo komeza te. O diabo te fechou. Diable kangayo. Estás a fazer tudo. Ozo sala nyonso. Não está a conseguir nada. Ozo koka iloko te. Deus Nzambe. está aqui holocausto. Aza na A holocauste. oferta Offrande. que chama o favor de Deus. Offrande bengaka faveur a Nzambe. Você cristão Yoza chrétien. deve saber os tipos das ofertas. Esengelo yeba ba sorte ya offrande. Se você não sabe holocausto, Soki yo yebi holocauste te. alguma coisa está complicada nessa história. Leia mais. Onde lemos? Juízes 20 e 26. Juge chapitre 26. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Hein? Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Soulignez dernière phrase. Des holocaustes. Et des actions de grâce devant l'Éternel. Bons applausos. Beta mboka bien. Este povo, Peuple oyo. depois de perder, Après ako perdre. lutou e perder, Babundi ba perdre. subiram na montanha. Bamati na montagne. Onde lemos? Esika to A dotanga. Bíblia diz: Bible lobi. Jejuara Ba gêner. não é só Kaka ko gêner te.
Non, Jésus a so. Ba gêné kakate. Elis saben. Bango bayebi. C'est nos. Soki biso. Troussemos holocausto a Deus. To memi holocauste na nzambe. Deus vai nos dar a vitória. Nzamba ko pesa biso victoire. Embora que já perdemos duas vezes. Mas que to perde déjà deux fois. Mas com o holocausto. Holocauste. A vitória é certa. Victoire des O que fizeram? Elone basalaka. Trouxeram sacrifício ou oferta de holocausto. Ba memi offrande be sacrifice holocauste. Atrás de holocausto. Na cima ya holocauste. Oferta de ação de graça. Ba petisu offrande action de grâce. Quando é que nós temos ação de graça? Tanto ni biso to pesa offrande é action de quando grâce. temos a vitória. Tanto toza na victoire. Aleluia. Amen. Mesmo que ainda não tenha a vitória. Même si nós na victoire. Mas se você acreditar. Só que yondimi. Essa oração. Que prière vai trazer a vitória. Nós trouxemos ação de graça. Então memaga ação de graça. Oferta de reconhecimento. Ils ont offert da reconnaissance. Naquilo que Deus fez. Eles perderam a primeira luta. Bango ba perde a segunda luta. Deuxième. Quando trouxeram holocausto. Holocausto. Eles tinham certeza. Bango ba na assurance. Se não temos holocausto. Deus vai dar resposta. É por isso derramamos ação de graça. Yes. Porque eles acreditaram. Depois de dar holocausto, a vitória é certa. Victoire é biso.